Oi, o meu nome é Maís e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas considerações sobre as leituras do mês de agosto. Antes de mais nada, se é a sua primeira vez aqui no canal, se você gosta de livros, de leituras coletivas, de tags literárias, considere se inscrever no canal e peço a gentileza para curtir, para compartilhar e para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scoob e lá no Twitter. O mês de agosto foi um mês de boas leituras, algumas dessas histórias eu quero fazer resenha, eu sei que eu tô prometendo há algum tempo fazer resenhas, mas tá corrido. Eu tenho me dedicado muito às leituras e acaba sobrando pouco tempo para as outras coisas. De qualquer maneira, quero fazer algumas considerações gerais e falar das melhores leituras que eu fiz no mês de agosto. A primeira delas é Lore Olympus, publicado pela editora Suma. É uma HQ, é o primeiro volume de uma série que está vindo por aí e que fez tanto sucesso que a Suma já anunciou que o segundo volume dessa série chega ainda esse ano. Aqui a gente tem um reconto da mitologia envolvendo Perséfone e Hades. Essa primeira HQ ela é bem introdutória, então a gente vai conhecer rapidamente esses dois personagens e algumas tramas paralelas que estão acontecendo ali nesse mundo. Então nós temos os deuses do Olimpo convivendo aí com celulares, convivendo com seres humanos e aprontando das suas, afinal de contas a gente não tem aqui essa dualidade, né, entre bem e mal tão definida entre os deuses do Olimpo. Eu gostei bastante, tem alguns gatilhos, fique atento, mas eu achei que foi abordado de uma forma relativamente leve. Então acredito que seja uma HQ que pode ser lida a partir dos 16 anos. De qualquer forma, gostei bastante, espero ler o segundo volume em breve. Outra HQ que eu li no mês de agosto foi Maus. Essa daqui é uma história que eu tava com ela encalhada há bastante tempo, então coloquei no meu projeto 50 antes dos 50, porque ela vai retratar um fato que foi bastante doloroso. Então o pai do autor, ele é um dos sobreviventes de Auschwitz e ele vai contar como que foi a trajetória dele antes, durante toda a vivência no campo de extermínio e muitos anos depois, aí contando suas memórias para o filho. Foi bastante doloroso, mas eu acho importante a gente revisitar esses momentos, porque é assim que a gente aprende. É um traço bonito de se ver para uma história cruel, e saiu recentemente Metamaus, que vai fazer um apanhado histórico do momento que o autor escreveu a HQ, que, se não me engano, é a única HQ que já recebeu o prêmio Pulitzer. Então vale conhecer a história, principalmente porque a gente não pode deixar isso se repetir. Fiz a leitura de Um Reino de Carne e Fogo, publicado pela Galera Record. Eu já falei um pouquinho que eu não gostei muito do primeiro livro, estava com altas expectativas, eu gosto de fantasia, então eu fui atrás da fantasia. E o que a gente tem nessa série é muito de romance hot, com lá um pano de fundo que é a fantasia. Eu li o segundo livro porque eu já tinha comprado, e então a gente tem um grupo lá, o Loucos por Leituras Conjuntas, a gente fez a leitura coletivamente. E o segundo livro, ele repete alguns dos problemas do primeiro, que são cenas hot, assim, nos momentos mais imprevisíveis e naqueles momentos que a gente fica se perguntando assim, é isso mesmo? E quero reiterar que eu não tenho problema nenhum com livros hot, é porque eu fui pela fantasia. Mas, apesar disso, o final da história, então o último capítulo de um livro de quase 700 páginas, ele me deu uma esperança de que pode ser que a autora consiga aí fazer uma amarração na parte de fantasia que seja interessante, porque ela mistura um monte de mitologias, seres assim muito diferentes, ela coloca todos eles juntos, inclusive algumas misturas são interessantes, e ela tá prometendo alguma coisa aí pro próximo livro. Então pode ser que eu venha ler o próximo livro, eu ainda não comprei, não sei quando vou comprar esse livro, mas eu tô muito curiosa, porque aqui a autora conseguiu resolver alguns problemas de continuidade que ela vem lá do primeiro. Tem algumas amarrações interessantes e, acima de tudo, pelas promessas. Vamos ver se o terceiro livro vem ou não. A Galera Record já anunciou o quarto livro para esse ano. Para quem é fã, tá ótimo, porque tá saindo um atrás do outro. Agora uma fantasia com uma pegada dark, aqui a gente tem a parte da fantasia bem descrita, bem amarrada de certa forma, Para o Lobo, publicado pela editora Suma, e que é uma duologia. O primeiro livro acabou de ser lançado aqui no Brasil, mas a gente não tem notícias em relação ao segundo livro. Aqui nós temos um reino em que as segundas filhas, elas são um sacrifício para o lobo. Então, quando elas atingem uma determinada idade, elas vão ser levadas para uma floresta que é intransponível, uma floresta mágica, e só esse sacrifício que pode entrar, depois
depois não se tem notícia dela. Ninguém sabe o que acontece. Disse que é um sacrifício para o lobo, mas ninguém nunca viu esse lobo também. E a ideia é que o lobo fique feliz com o sacrifício para que ele possa devolver 4 reis que foram aprisionados dentro dessa floresta. Então esse é o plot. Nós temos a Red, que é o sacrifício. Ela é a segunda irmã. A primeira é a Neve, quem vai herdar o trono de Valeida, do reino de Valeida. Mas a Neve não tá muito satisfeita com essa história da mãe abrir mão com tanta facilidade de uma filha. A Neve vai ficar bastante insatisfeita com isso, mas a Red cresceu sabendo que ela era o sacrifício. E por conta de alguma coisa que aconteceu há 4 anos atrás, ela entende que ela realmente precisa ficar na floresta, que é o mais seguro para a irmã dela. Então há um amor muito grande entre essas duas irmãs e o relacionamento delas com a mãe já não é dos melhores. Quando a Red entra dentro da floresta, ela vai encontrar finalmente o lobo e aí ela vai começar a perceber que as histórias que contaram para ela não são bem próximas da realidade. Eu gostei muito da parte da fantasia, gostei dos pontos que foram amarrados. Eu acho que existe uma promessa interessante para o segundo livro, que, se não me engano, vai focar acima de tudo na Neve, que faz algumas escolhas bastante inoportunas, para dizer pouco. Mas esse primeiro livro ele tem, de certa forma, uma conclusão para esses dois personagens, pro Lobo e pra Red. Eu gostei, dei 4 estrelas e meia e tô ansiosa aí pela continuação. Gideon, a nona, da Alta Novel. Eu estava com vontade de ler esse livro há algum tempo e a editora me enviou. Então fiquei bastante feliz, imediatamente coloquei o livro na minha meta de leitura. Porque nós temos lésbicas necromantes explorando um palácio assombrado no espaço. Então imagina isso, eu fiquei bastante curiosa. E comecei a fazer a leitura. Confesso que eu fiquei completamente perdida, talvez em 90% do livro. E eu falando assim, parece que foi ruim, mas não. A gente fica realmente sem entender o que está acontecendo, mas quando algumas explicações vão chegando, a gente vai lembrando de cenas lá atrás, elas vão fazendo sentido. Mas eu te digo o seguinte, se você está esperando um livro com muito romance, não tem. Ele é muito mais essa parte da ficção científica, da distopia, da fantasia, que é muito mais explorado. Então o romance aqui, ele é uma gota no oceano. E mesmo assim é uma promessa de uma gota no oceano. Eu acho melhor avisar que não tem tanto romance, porque assim ninguém vai com tanta sede ao pote e de repente descobre que não é isso. Como não era o meu caso, eu fiquei felicíssima. Claro que fiquei extremamente angustiada com o final. Eu preciso de respostas. O segundo livro ainda não chegou no Brasil. A editora ainda não anunciou qualquer coisa em relação a isso. Mas eu quero muito conhecer, porque a gente começa o livro amando a Gideon e odiando a nêmesis dela, que é a Arrow, e a gente finaliza o livro gostando muito da Arrow, ficando assim impressionado com a força dela, com a inteligência dela e querendo muito mais da Gideon, porque apesar de protagonista, ela estava tão perdida nessa história quanto eu. É mais ou menos isso que acontece. Mas se você tem curiosidade em relação a livros de ficção científica, essa coisa toda do espaço, uma coisa de necromancia, de magos necromânticos, então nós temos, na verdade, uma reunião de magos necromânticos e seus cavaleiros, e eles estão ali para tentar uma vaga de lictor do grande imperador. Os mistérios que vão se desdobrando nesse palácio assombrado são aterrorizantes, mas valeu cada momento de leitura. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meio para ele, esperando ansiosa pelo segundo livro. Terminei ontem a leitura de Battle Royale, uma publicação da editora Alt, uma distopia com tantas cenas impactantes que eu tinha que vir falar dela para vocês. Primeiro, que agora eu entendo, eu já li Jogos Vorazes, li primeiro Jogos Vorazes, sou fã da trilogia, sou fã da escrita da autora, mas sempre ouvi falar que existia uma semelhança muito grande em relação a Battle Royale. A autora já falou que isso não acontece, ela não conhecia essa história, mas quando a gente vê Battle Royale, esses pequenos pontos de semelhança, eles são tão semelhantes que fica muito difícil de acreditar que não tenha vindo alguma coisa dessa história. Então, só para citar um exemplo muito claro, a gente tem aqui um grupo de estudantes, eles são aleatoriamente escolhidos a cada ano para irem para uma ilha, e essas ilhas para um local, na verdade, determinado pelo governo. A gente está falando aqui de um governo ditatorial, em que não há liberdade de expressão, liberdade de nada, de imprensa, de nada. E eles fazem isso com a intenção de deixar todo mundo
deixando com medo, é mais uma ação para deixar as pessoas com medo de qualquer tipo de tentativa de retaliação. Então esses estudantes são levados para um local pré-determinado e o que sair vivo é o que venceu aquela edição. Só pode ter um único vencedor. O que eu mais achei assim impressionante é que nós temos uma divisão de quadrantes e de tempos em tempos esses quadrantes eles são proibidos, então os alunos recebem um mapa e eles têm um anúncio, olha, o quadrante X está proibido a partir de determinada hora. Isso acontecia em Jogos Vorazes e um outro ponto é que havia um anúncio em determinado horário dos alunos que tinham morrido. Então era um anúncio das mortes para que os outros alunos entendessem quantos ainda restavam. Então eu me lembro perfeitamente dos anúncios que eram feitos também lá em Jogos Vorazes. Enfim, de qualquer maneira, acho que são alguns pontos de semelhanças que não diminuem a importância da série, que eu amo, vou continuar amando, quero reler, mas eu fiquei impressionada com o Battle Royale, eu gostei bastante. É um calhamaço, porque o autor ele faz questão de explicar, inclusive graficamente, muitas dessas mortes. Na verdade, todas as mortes, todos os 42 alunos, então as mortes de todos eles, ela é explicada e algumas, assim, de uma forma muito... de um azar tremendo, às vezes, do estudante. Outras, a gente vê algumas descrições muito interessantes com relação ao histórico do estudante e como isso vai determinar as ações dele frente a um jogo tão brutal, porque, de repente, você não pode confiar no seu melhor amigo, eventualmente. Não se engane, porque se ele tá descrevendo muito um determinado personagem, não quer dizer que aquele personagem vai sobreviver. Então é um banho de sangue mesmo. E é um final... Eu ainda tô refletindo sobre o final. Eu gostei, eu achei que foi um final pertinente, me deu uma dor no coração de um certo modo. E não é que ele deixa um final aberto, né? Ele encerra essa história, mas ele deixa uma pegada ali de... que é um fio de esperança de certa maneira. Pelo menos eu levei dessa forma. Então, gostei bastante. E se você gosta de distopia, eu acho que vale muito a pena encarar esse calhamaço. E o último livro que eu queria comentar com vocês é A Guerra da Papoula, publicado pela Intrínseca. Uma trilogia que chegou com um hype nas alturas. E a única coisa que eu posso fazer é engrossar esse hype, porque esse livro ele é perfeito. É um livro em que muitos anos se passam e a gente não sente isso acontecer. Ele não fica enfadonho, ele não fica cansativo em momento algum. Tudo que acontece é gostoso de ler, tudo faz sentido e tudo... tem promessas aí do que pode acontecer no segundo e no terceiro livro. Então, basicamente, nós temos aqui uma órfã e que não tem uma outra escolha a não ser ir para uma academia militar, porque ou é isso ou ela vai virar esposa de qualquer um para quem os pais adotivos dela a venderem. Ela opta pela carreira militar e ela vai estudar nessa academia que fica na capital. Chegando lá, ela sofre muito bullying, porque afinal de contas ela é só uma camponesa. Eles inclusive não acreditam muito que uma camponesa tenha conseguido passar por uma prova, porque é uma prova muito difícil. Todos os estudantes do país... eles vão fazer essa prova, e são poucos os estudantes, eu não me lembro se são 30 estudantes ou menos que isso que passam. E a Rin, ela vai passar e ela vai conseguir entrar na academia, e aí lá ela percebe que a coisa tá mais complicada ainda. Porque uma coisa é entrar, outra é permanecer. Então ela tem que ir bem nas provas, ela tem que ir bem em uma série de disciplinas que ela nunca vivenciou, que ela vai conhecer pela primeira vez lá, e ela ainda tem que arrumar alguém para que queira orientá-la, então ela vai passar apertado. Mas anos se passam e uma guerra vai explodir e ela, ainda que não esteja 100% preparada, vai ter que participar dessa guerra também. O que mais falar dessa história? Eu vou fazer uma resenha, com certeza, essa eu espero fazer o mais rápido possível, porque são tantas coisas para contar desse livro. É uma história que foi baseada na história militar da China e na Guerra da Papoula. Então a gente vai ter muita referência aqui, inclusive ao próprio uso da papoula, ao próprio uso do ópio. É um livro que tem muito gatilho. Durante grande parte do livro eu li entendendo por que todo mundo avisava de tantos gatilhos, mas de repente chegam 2 capítulos que são tão gráficos e que vão deixar tão explícito a ignorância, a barbaridade de uma guerra sem sentido. E, para mim, todos os gatilhos estão exatamente nesse momento. Claro que a gente tem um bullying com ela, a questão dela ter uma pele mais escura, então ela sofre um pouco de racismo, mas os gatilhos, assim, principais, eles estão em 2 capítulos que estão mais pro final do livro.
E realmente é de ler, parar, avaliar, refletir, pensar, respirar e voltar para a história. Mas nenhum desses gatilhos ele é jogado simplesmente, né? Existe uma motivação para que eles fossem mostrados e existe uma consequência para isso. Grande parte desses momentos eles vão ser importantes também para a tomada de decisão que a Rin vai fazer daí em diante. Fato é que se você tem qualquer dúvida com relação a essa história e se você tem interesse de ler, não perca tempo, porque o hype tem todo o seu motivo para existir. É perfeita, foi 5 estrelas, favoritado. Bom, foram essas as histórias. Li alguns outros livros, por exemplo, li Carrie, do Stephen King, fiz a leitura do e-book. Gostei da história, apesar de ser tão dolorosa, da gente falar de uma maldade e das suas consequências, mas quando essas consequências elas vão encontrar alguém que é como a Carrie, essas consequências são desastrosas. Então fiz a leitura também de 4 outros livros para o blog Coisas de Mineira, leituras fenomenais, grande parte delas 5 estrelas, favoritado. Então se vocês tiverem curiosidade, vou deixar o link aqui do blog, dê uma olhada lá nas resenhas, todas elas já estão publicadas. E eu acho que foi só. E não fiquem bravos se você é fã de Sangue Cinzas, é porque o nosso relacionamento com as histórias, elas têm muito a ver com a nossa própria história, com a nossa vivência, com as nossas experiências. Por isso que os gostos sempre vão ser diferentes. Tem histórias que eu vou gostar muito e não necessariamente você também vai gostar. E vice-versa. Isso é super normal e, repito, né, a unanimidade é burra. Então a gente tem essa diferença de opinião. Me conta aí, você concorda com a minha posição em relação a esses livros ou não? Vamos conversar com tranquilidade, acho que não tem problema nenhum admitir que gosta de Sangue Cinzas. Só não funcionou pra mim. E também não tem problema nenhum se você não gostou de A Guerra da Papoula. Não é todo mundo que vai se encantar por essa história, porque é uma história dura, pesada, mas valeu a pena. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!